Você já prometeu algo que parecia impossível de cumprir? Algo que fazia seu peito apertar só de pensar em esquecer? Ela fez essa promessa. Vou te esquecer para sempre. Disse assim, com aquele olhar que misturava raiva e tristeza. E ela parecia certa de que conseguiria. Ana tinha 28 anos. Cabelos castanhos, lisos, sempre presos num rabo de cavalo apertado. Rosto fino, olhos que carregavam um peso que ninguém via direito. Uma mistura de esperança e mágoa. Ela trabalhava numa cafeteria pequena, numa rua movimentada da cidade. Ali onde a vida parecia correr rápido demais para parar e pensar. Ela sempre foi de poucas palavras, daquelas que falam com o olhar, que sentem demais e falam de menos. Já Lucas tinha 31 anos. Barba por fazer, sorriso fácil, daqueles que encantam mas que escondem segredos. Ele era advogado, com uma rotina que parecia uma tempestade constante, reuniões, prazos, cafés amargos. Eles se conheceram numa dessas situações que o destino prega, sem aviso, sem pedido de licença. Foi numa sexta-feira chuvosa. Ana saiu do trabalho cansada, os pés doíam e o mundo parecia se dissolver naquela névoa fria que descia sem piedade. Lucas, por acaso, entrou na cafeteria dela, encharcado da chuva, tirando o casaco molhado devagar, olhando para o nada. Eles trocaram olhares, rápidos, como se a história estivesse começando ali, naquela pausa inesperada. O que eles não sabiam era que aquela troca de olhares ia desencadear um turbilhão que mudaria tudo. Algumas semanas depois, eles começaram a se ver mais. Nada planejado, tudo meio no impulso. Conversas no telefone até tarde da noite, mensagens que viravam sorrisos no rosto. Aquele frio na barriga que não te deixa dormir. Ana, que prometeu nunca mais se entregar, de repente se viu presa a um sentimento que não conseguia explicar. Lucas, com seu jeito meio misterioso, parecia carregar uma dor que ele não queria dividir. Mas a vida não é um filme. Ela é cheia de cortes bruscos, de silêncios cortantes e, principalmente, de promessas feitas com a voz trêmula. Eu vou te esquecer, Lucas. Ana disse num tom firme, na última vez que se viram. A voz dela não tremia, mas os olhos estavam cheios de uma tempestade que ameaçava explodir. Isso não é saudável, nem para você, nem para mim. Lucas ficou ali, parado, como se o tempo tivesse congelado. Ele queria gritar, queria pedir para ficar, mas as palavras não saíram. Só o silêncio. O silêncio pesado que pesa mais que qualquer palavra dura. Meses se passaram. Ana mudou de emprego, mudou o número do celular, mudou o jeito de andar na rua. Tentou apagar cada pedaço do que viveu com Lucas. Tentou, mas no fundo, sabia que esquecer não era tão simples assim. E então veio o encontro. Era uma noite qualquer, num bar pequeno, escuro, onde as luzes mal iluminavam os rostos das pessoas. Ana estava ali, distraída, mexendo no celular, quando ele entrou. Lucas. Como se o mundo conspirasse para aquele momento, para fazer a promessa dela tremer, para fazer o coração dela acelerar de novo. Ele parecia cansado, mas havia algo diferente. Algo que não dava para entender só pelo olhar. Eles se encararam. Não disseram nada no começo. Apenas aquele silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Ana. Ele quebrou o gelo. Eu não queria que fosse assim. Ela respirou fundo, tentando segurar a avalanche de emoções. Eu disse que ia te esquecer. Eu sei, mas o que eu sinto não desaparece assim, não com uma promessa. Os olhos dela brilharam. Lágrimas quase caíram, mas ela as conteve. Então, o que a gente faz? A gente finge que não existiu? Que tudo foi um sonho ruim? Ele se aproximou, num gesto lento, como se o tempo fosse o inimigo. Eu não quero fingir nada. Só quero uma chance. Só uma. Ana fechou os olhos por um instante tentando entender o que seu coração gritava contra sua cabeça. Eu prometi para mim mesma que ia te esquecer.
Mas e se a promessa não for o que a gente precisa? E se o que a gente precisa é tentar de novo? E aí, meu amigo, a pergunta que fica é essa: quando a gente promete esquecer alguém, até onde essa promessa vale? Quando o destino insiste em cruzar caminhos e reviver o que a gente tentou enterrar? Ana e Lucas estão ali, frente a frente, cada um carregando suas cicatrizes, suas dúvidas, suas vontades ocultas. Mas o que será que eles vão escolher? A promessa? Ou a chance de um reencontro que pode mudar tudo? E aí, você que está aí do outro lado, o que faria? Cumpriria a promessa ou arriscaria tudo de novo? O que parece um fim pode ser só o começo, ou pode ser o fim. Mas uma coisa é certa: às vezes, esquecer não é tão simples quanto parece. Ana ficou ali, parada, olhando nos olhos do Lucas, como se cada palavra dele fosse um choque elétrico. Aquele bar, com suas luzes baixas e o som distante da música, parecia sumir em volta deles. Só existia aquilo: o reencontro, a promessa quebrada, o que ficou no meio. Lucas respirou fundo, tentando organizar as ideias, mas a voz saiu meio trêmula, como se ele mesmo não acreditasse no que estava dizendo. Eu sei que errei. Muito. Te magoei de um jeito que nem sei explicar. Mas, porra, Ana, eu não consegui tirar você da cabeça um segundo sequer. Ela desviou o olhar, a garganta apertada. Você não entende. Não é só questão de cabeça, Lucas. É o coração, a alma, tudo. Quando você some, quando para de lutar, é como se a gente tivesse morrido ali. Ele apertou as mãos no bolso, tentando segurar o impulso de tocar nela, de tentar consertar o que parecia quebrado demais. Eu sei que não fui o cara certo, mas eu mudei. Não sei se é o suficiente, mas eu mudei. E como eu posso acreditar nisso, quando o que a gente tinha parecia tão real e você simplesmente sumiu? Eu fiquei sozinha para lidar com tudo. A dor na voz dela fazia cada palavra pesar como uma sentença. Lucas sentiu o peso na alma, uma mistura de culpa e saudade que o sufocava. Eu não te esqueci, Ana. Nenhum dia. Ela virou para ele, de olhos molhados, tentando não deixar a emoção transbordar, mas falhando miseravelmente. Então por que foi tão fácil para você me deixar ir? O silêncio tomou conta de novo, mais pesado do que antes. As palavras ficaram presas na garganta dos dois. Um homem na mesa ao lado riu alto, quebrando o momento. Lucas olhou para ele e depois de volta para Ana, num esforço para voltar àquela conversa que parecia a última chance deles. Eu quero tentar de novo. Sei que é pedir muito, mas me dá essa chance. Ana engoliu a vontade de falar, de se fechar, de sair correndo dali e esquecer tudo de novo. Ela queria acreditar, queria sentir que não era só mais uma ilusão. E se for só mais uma promessa? Lucas sorriu, meio sem jeito, como se soubesse que as palavras dele não iam bastar. Então eu vou fazer diferente. Não vou prometer nada, só vou mostrar. Ela deu um sorriso pequeno, meio sem esperança, mas ali, no fundo, uma fagulha acendeu. Eu quero acreditar, Lucas, mas vai ser difícil. Eu sei. Mas eu tô aqui. De verdade. Eles ficaram ali, só se olhando, enquanto a música tocava baixo e o bar continuava sua vida alheia ao que acontecia naquela mesa. Ana sentiu o coração acelerar, o peito apertar, a certeza de que, mesmo prometendo esquecer, algo entre eles ainda estava vivo. E às vezes é isso que assusta mais. Não o que aconteceu, mas o que ainda pode acontecer.
Ana saiu do bar com a cabeça cheia, o coração batendo descompassado, como se tivesse corrido uma maratona sem sair do lugar. A chuva fina já tinha parado, mas o frio ainda mordia a pele. Ela apertou a gola do casaco, tentando afastar o turbilhão de sentimentos que invadiu tudo dentro dela. Naquele instante, cada passo ecoava no meio da rua vazia, cada pensamento gritava mais alto que o silêncio ao redor. A promessa que ela fez de esquecer Lucas para sempre parecia agora uma piada cruel que o destino resolveu pregar. Como esquecer alguém que aparecia assim, do nada, trazendo à tona tudo que ela achava enterrado? Ela parou no meio do caminho, olhando para o céu cinza, tentando encontrar uma resposta. Fechou os olhos e lembrou do primeiro encontro. Daquele sorriso torto que ele tinha, que fazia o mundo parecer menos pesado por alguns segundos. E mesmo com todas as mágoas, uma parte dela ainda desejava que as coisas fossem diferentes. Mas era tão complicado. Lucas não era só um capítulo da vida dela. Era o livro inteiro, com páginas que ardiam de dor, com palavras que cortavam fundo. Ana sabia que o passado não perdoava, que as feridas não se curavam só com promessas. De repente, o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem dele. Ela hesitou, os dedos tremendo antes de desbloquear. "Posso te encontrar amanhã? Preciso conversar, de verdade." Ela respirou fundo, o peito apertado e respondeu: "Só se for para dizer tudo que ficou no silêncio." Naquela noite, Ana não dormiu. O quarto parecia pequeno demais para tanta confusão. Ela rolava na cama, tentando fugir do turbilhão que tomava conta da cabeça. A vontade de fugir, de sumir, brigava com o desejo de encarar o que sentia. Na manhã seguinte, o café não tinha gosto. As horas pareciam esticar e encolher ao mesmo tempo. Cada minuto esperando por aquele encontro parecia uma eternidade. Quando chegou ao lugar combinado, um parque perto do centro com árvores velhas e um banco gasto, ela viu Lucas já esperando. O olhar dele estava diferente, mais aberto, menos escondido atrás daquela máscara de advogado ocupado. Ele se levantou ao vê-la e o silêncio que veio depois era pesado, quase sufocante. "Eu precisava te ver." Ele falou baixo, com a voz quebrada pela emoção que tentava segurar. "Eu também." Ana respondeu meio surpresa pela sinceridade crua que vinha dele. Lucas respirou fundo, olhando nos olhos dela como se estivesse revelando um segredo. "Eu não quero que isso seja só uma história mal resolvida. Eu quero tentar consertar. E não com palavras, mas com atitudes." Ela franziu a testa, as dúvidas rondando sua mente. "Mas você sumiu. Você foi embora sem explicar nada. Como eu posso confiar de novo?" Ele abaixou a cabeça, a culpa estampada no rosto. "Eu estava perdido. Achei que estava fazendo o melhor, mas só causei mais dor. Me perdoa. Não vou pedir para esquecer, só quero uma chance de mostrar que posso ser diferente. Dá para mudar tudo? Ou a gente vai repetir os mesmos erros?" Lucas sorriu, um sorriso tímido, cheio de esperança. "Só tem um jeito de saber." Eles ficaram ali, sentados lado a lado no banco, com o vento frio passando entre as árvores, trazendo um silêncio que falava mais que qualquer palavra. O tempo parecia parar, deixando espaço aberto para o que poderia ser o recomeço ou o fim definitivo. Enquanto o sol começava a aparecer por entre as nuvens, Ana sentiu que, por mais que tentasse, aquela história ainda não estava pronta para acabar. E talvez, só talvez, esquecer fosse a promessa mais difícil de todas. Dias se passaram, e o encontro no parque ficou preso na mente de Ana como uma música que não sai da cabeça. Ela tentava focar no trabalho, mas a imagem de Lucas, aquele olhar misto de arrependimento e esperança, não dava trégua. O telefone dela vibrou de novo.
Era ele. Vamos jantar? Quero te mostrar que as palavras não são tudo. Ana encarou a mensagem, o coração acelerando, a razão gritando para não aceitar. Mas o desejo de tentar, de sentir de novo, era maior. Naquela noite, ela vestiu a jaqueta mais quente, pegou a bolsa e saiu, ainda com um frio na barriga que não sabia se era medo ou esperança. O restaurante era pequeno, quase vazio, com luz baixa e uma música suave que preenchia o silêncio entre eles. Lucas chegou antes, com um sorriso nervoso, ajeitando a gola da camisa. Quando Ana entrou, ele se levantou devagar, como se o peso do mundo estivesse nos ombros. Sentaram-se frente a frente, e o primeiro silêncio foi estranho, cheio do que não foi dito. Eu sei que não sou perfeito. Lucas começou, com a voz firme, mas cheia de emoção. Mas eu não quero ser só um capítulo ruim na sua vida. Ana encarou a mensagem, o coração acelerando, a razão gritando para não aceitar, mas o desejo de tentar, de sentir de novo, era maior. Eu tentei seguir em frente, ela confessou, a voz baixa, mas não consegui. Cada passo que eu dava parecia que você estava lá, me puxando para trás. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da culpa, e falou: Eu não sabia o quanto você sofria. Pensei que você fosse mais forte do que eu. Ela balançou a cabeça com um sorriso triste. Às vezes a gente finge para não desmoronar, mas por dentro, todo tá rachado. O jantar virou um jogo de revelações. Cada palavra trazendo à tona pedaços de dor, de medo, de vontade de recomeçar. Em um momento, Ana segurou a mão dele, um gesto simples, mas carregado de significado. Será que dá para reconstruir tudo, depois de tanto tempo? Lucas apertou a mão dela, olhando nos olhos com sinceridade. Eu quero tentar. Você me dá essa chance? Ela hesitou, mas aquela resposta saiu do fundo do peito. Eu não sei, mas talvez eu precise. A noite seguiu, e com ela a certeza de que nada seria igual, que o caminho à frente seria difícil, cheio de dúvidas, de batalhas internas. Mas, acima de tudo, que o sentimento ali, pulsando forte, era real. Quando saíram do restaurante, a chuva começou a cair de novo, fina e clia. Eles ficaram ali na calçada, olhando um para o outro, sabendo que aquele momento era um ponto de virada. Eu prometo que vou fazer diferente, Lucas disse, quase como um sussurro. Ana sorriu meio sem jeito, sentindo o frio da chuva misturado com o calor da esperança. Eu quero acreditar, mas me mostra. E assim, naquela noite cinzenta e cheia de incertezas, eles decidiram que a promessa de esquecer ficou para trás. Agora, o desafio era construir algo novo, sem garantias, sem certezas. Só o desejo de tentar, mesmo que o futuro fosse um enigma. Os dias que seguiram foram uma montanha russa. Ana e Lucas tentavam se reencontrar, mas o passado insistia em bater na porta, pesado, sem pedir licença. Cada mensagem, cada ligação era uma prova de fogo. Eles queriam se entregar, mas tinham medo do que poderia vir depois. Lucas, no escritório, encarava a tela do computador, mas a mente estava longe. Pensava em Ana, nas promessas que não cumpriu, nas vezes que ela chorou sozinha. Tentava encontrar uma forma de mostrar que era diferente, que valia a pena. Ana, por sua vez, tentava se convencer que aquele recomeço não era só uma ilusão. Mas as lembranças do abandono, da dor, vinham como ondas, querendo afogar tudo o que estava tentando construir. Numa tarde chuvosa, eles se encontraram numa praça quase deserta. O ar frio misturava com o cheiro da terra molhada. Ana chegou primeiro, olhando as gotas caírem do galho das árvores. Lucas apareceu segundos depois, com o olhar cansado, mas firme. Eu não vou mentir, Ana. Tenho medo. Medo de não conseguir ser o que você merece. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater forte. E eu tenho medo de me machucar de novo, de me jogar de cabeça e acabar caindo sozinha. Eles ficaram em silêncio, a chuva caindo devagar, como se o tempo também tivesse parado para escutar. Você lembra da última vez que a gente se viu?
Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. Ela assentiu, com os olhos marejados. Eu nunca esqueci aquele dia, a dor, a sensação de abandono. Eu carrego isso todo dia. Lucas se aproximou, tocou a mão dela com delicadeza. Eu não quero que você carregue isso mais. Quero dividir o peso, carregar junto. Ana olhou para ele, sentindo o nó na garganta se desfazer um pouco. Mas e se eu não conseguir perdoar? Se essa ferida for maior que a gente? Eu vou estar aqui. Não importa quanto tempo demorar, porque eu acredito em nós. Aquelas palavras tocaram fundo. Um misto de esperança e medo se misturava no peito dos dois. Eles ficaram ali, naquele abraço silencioso, prometendo não só esquecer, mas aprender a lidar com as marcas que o tempo deixou. Mas a vida tem um jeito estranho de testar a gente. E quando menos esperavam, uma notícia caiu como uma bomba, ameaçando tudo o que estavam tentando reconstruir. Na manhã seguinte ao abraço na praça, Ana recebeu uma mensagem que congelou o sangue nas veias. Era de uma amiga dela, com um texto curto, direto, que não precisava de mais nada para devastar. Lucas foi visto com outra, ontem à noite, no bar da esquina. O mundo dela desmoronou em silêncio. O peito queimava, a cabeça girava. Tudo que eles estavam tentando construir parecia ruir numa só palavra: traição. Ela não sabia o que pensar, se era verdade ou só boato. Tentou ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Mensagens ficaram sem resposta. O silêncio dele falava mais alto do que qualquer explicação. Quando finalmente se encontraram, a tensão era quase palpável. Ana encarava Lucas com olhos cheios de perguntas, de dor. Por que, Lucas? Por que me fez isso? A voz dela saiu quebrada, cansada. Ele suspirou, olhando para o chão, tentando achar coragem para encarar a verdade. Não foi o que parece, Ana, eu juro. Então me explica, me diz o que aconteceu. Porque tudo o que eu sinto agora é que você nunca mudou, que tudo foi mentira. Lucas levantou o rosto com os olhos brilhando de sinceridade. Eu errei sim, mas não foi traição. Foi um erro, um momento de fraqueza que eu não queria que você descobrisse assim. Ana sentiu a raiva misturar com a confusão. Queria acreditar, mas as feridas ainda estavam abertas demais. E como eu posso confiar de novo? Depois de tudo? Ele a puxou para perto, segurando o rosto dela com delicadeza. Eu não peço que esqueça, só peço que me dê uma chance de provar que posso ser melhor. O silêncio caiu entre eles, denso e incerto. Ana olhou para o céu cinzento, sentindo que aquela história não tinha um final definido. Porque às vezes as promessas de esquecer não se cumprem. Elas se transformam em escolhas difíceis, em caminhos incertos. E no meio disso tudo, resta só uma pergunta. Será que o amor vale o risco de se machucar de novo? Ana e Lucas ainda estavam ali, presos entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança, sem saber se o próximo passo seria o reencontro ou o adeus definitivo. E você, aí do outro lado, o que faria? Esquece de vez ou arrisca tudo por uma última chance?